Imagine encontrar na Bíblia um testemunho tão poderoso, tão transformador, que te faz refletir sobre cada decisão da sua vida. Já pensou no impacto de uma história que revela o tamanho do amor e da graça de Deus? Hoje, vamos mergulhar em um testemunho bíblico emocionante que vai te fazer enxergar o mundo de uma maneira totalmente nova. E eu te garanto, a última revelação desse vídeo é a mais impactante de todas. Antes de começarmos, aproveite e inscreva-se no canal para não perder conteúdos tão transformadores como este. Deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e comente abaixo como Deus tem agido na sua vida. Vamos juntos espalhar a palavra de Deus e tocar ainda mais corações. Agora, prepare-se, porque o testemunho que vamos explorar hoje é o de um homem que enfrentou perdas inimagináveis, mas encontrou uma restauração maior do que qualquer um poderia imaginar. A vida dele não é apenas uma história de superação. É um convite para refletirmos sobre fé, perseverança e o propósito divino em meio às provações mais difíceis. Jó é apresentado na Bíblia como um homem íntegro e temente a Deus, vivendo em um período remoto, possivelmente na época dos patriarcas. Ele era abençoado em todos os aspectos, uma família amorosa, bens abundantes e uma reputação irrepreensível. Mas sua verdadeira grandeza não estava em suas posses, e sim em sua fé inabalável. Satanás, ao observar Jó, questionou a Deus: será que ele continuaria fiel se tudo lhe fosse tirado? Com a permissão divina, Satanás começa a testar Jó, privando-o de tudo o que ele tinha. Em um único dia, Jó perdeu seus bens, seus servos e, tragicamente, seus filhos. Imagine o peso dessa dor. O que você faria se enfrentasse uma dor tão esmagadora? A reação de Jó é algo que nos faz refletir profundamente. Ele rasgou suas vestes, símbolo de luto na época, e prostrou-se em adoração, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Essa declaração nos confronta. Quantas vezes questionamos a Deus diante de perdas menores? Jó não apenas aceitou sua situação, mas também glorificou a Deus no meio do sofrimento. Como se não bastassem as perdas materiais e familiares, Satanás feriu o próprio corpo de Jó com úlceras dolorosas. Mesmo assim, Jó manteve sua fidelidade. Ele foi criticado por sua esposa, que o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó respondeu com sabedoria: aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Quantas vezes, no meio de nossas crises, esquecemos de agradecer a Deus por suas bênçãos passadas? Esse é um dos maiores desafios para qualquer cristão: confiar no Senhor em meio à dor. Uma das partes mais comoventes da história de Jó é o silêncio de Deus. Durante boa parte de sua provação, Deus não respondeu às perguntas e ao clamor de Jó. Ele permitiu que Jó enfrentasse sua dor sem uma explicação imediata. E você, já sentiu o silêncio de Deus em algum momento? Esse silêncio não significa ausência. É um chamado para confiarmos nele, mesmo quando não entendemos seus planos. E é aqui que começamos a enxergar o verdadeiro poder do testemunho de Jó. Ele nos ensina que, mesmo na ausência de respostas, Deus está presente. Jó nos desafia a olhar para além das circunstâncias e encontrar força na fé. Mas a história dele está longe de terminar. Você quer saber o que Deus fez depois que Jó se manteve fiel? As revelações são ainda mais profundas e transformadoras. Jó, agora em profunda dor, recebe a visita de 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. A princípio, eles se sentam em silêncio com Jó por 7 dias e 7 noites, compartilhando do seu luto. Esse gesto é notável, pois demonstra empatia, algo que muitas vezes falta quando enfrentamos situações difíceis.
No entanto, ao abrirem a boca, eles começam a lançar acusações que tornam o sofrimento de Jó ainda mais insuportável. Elifaz, o primeiro a falar, sugere que Jó deve ter cometido algum pecado grave para merecer tal castigo. Ele diz: pensa agora, qual é o inocente que pereceu? E onde foram os retos destruídos? Essa ideia de que o sofrimento é sempre resultado de pecado era comum na época, mas está longe de ser a verdade divina. Jó, sabendo de sua integridade, recusa essa acusação. Mas isso não impede que os outros dois amigos se juntem ao coro de críticas. Bildade é ainda mais direto, afirmando que talvez os filhos de Jó tenham sido mortos por causa dos pecados deles. Se teus filhos pecaram contra ele, então ele os lançou na mão da transgressão deles. Imagine ouvir isso enquanto ainda está de luto pela perda de seus filhos. Zofar, o mais impiedoso dos três, chega a sugerir que Jó deveria se arrepender, mesmo sem saber de qual pecado. Ele declara: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires que a perversidade habite nas tuas tendas. Esses discursos não apenas mostram como os amigos de Jó estavam equivocados, mas também refletem atitudes que, infelizmente, vemos até hoje. Quantas vezes, ao invés de consolar, julgamos aqueles que estão sofrendo? Jó, mesmo abalado pelas palavras dos amigos, continua firme em sua defesa. Ele reafirma sua integridade e expressa sua dor profunda. Eu clamo por ajuda, mas não tenho resposta. Estou em pé, mas apenas observo a oposição. Jó 30:20. Apesar de sua franqueza, Jó nunca amaldiçoa a Deus. Ele questiona, sim, busca entender, mas sempre mantém sua fé. Essa parte do testemunho nos ensina algo valioso. Nem todos que se aproximam de nós no sofrimento trarão palavras de consolo. Alguns, como os amigos de Jó, podem até piorar a situação. Mas é essencial lembrar que nossa verdadeira fonte de força e orientação é Deus. Os debates entre Jó e seus amigos revelam a profundidade de sua fé. Jó sabe que o que está enfrentando não é punição divina. Ele entende que o plano de Deus vai além do que podemos compreender. Mesmo em meio à dor, ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Jó clama diretamente a Deus, desejando entender por que está sofrendo. Ele expressa o desejo de que houvesse alguém para interceder por ele, alguém que pudesse ser um mediador entre ele e Deus. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó 9:33. Esse clamor aponta para algo muito maior, algo que Jó não podia ver naquele momento: a necessidade de um Salvador. A história de Jó nos leva a refletir sobre como lidamos com nossos próprios sofrimentos e como reagimos aos desafios daqueles que estão ao nosso redor. Mas a questão mais profunda ainda está por vir: como Deus responde a Jó? E o que essa resposta revela sobre o caráter divino? Após longos diálogos entre Jó e seus amigos, algo extraordinário acontece. Deus finalmente rompe o silêncio. Ele fala com Jó diretamente, do meio de um redemoinho. Este momento marca uma reviravolta no testemunho, mostrando que mesmo quando parece estar em silêncio, Deus está atento e agindo. Deus começa sua resposta com uma série de perguntas retóricas que desafiam a compreensão humana. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se é que você tem entendimento. Com essas palavras, Deus não está desprezando o sofrimento de Jó. Pelo contrário, Ele está ampliando a visão de Jó, mostrando que o plano divino é muito maior do que o que podemos entender. Deus continua descrevendo a criação com detalhes que revelam sua soberania. Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao alvorecer o seu lugar? Essas palavras nos lembram que o Deus que criou os céus e a terra também está no controle das nossas vidas.
Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sua fala, mencionando criaturas como o Behemoth e o Leviatã, que simbolizam forças poderosas e incontroláveis da natureza. Ele pergunta a Jó se este seria capaz de dominar tais criaturas. A resposta, claro, é um enfático não. Isso ilustra que há aspectos da existência que estão além da compreensão e do controle humano, mas não do controle de Deus. Diante dessa revelação, Jó finalmente compreende a profundidade da sabedoria divina. Ele responde com humildade: Eu sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse é um momento de transformação para Jó. Ele percebe que sua relação com Deus não depende de entender cada detalhe do plano divino, mas de confiar nele, mesmo na escuridão. Quantas vezes nos encontramos em situações em que questionamos o que Deus está fazendo? A resposta de Deus a Jó nos ensina que nossa visão é limitada. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não temos todas as respostas. Essa passagem também nos lembra do imenso poder e amor de Deus. Ele não apenas sustenta o universo, mas também se preocupa profundamente conosco, ao ponto de se revelar em nossos momentos mais difíceis. Mas a história de Jó não termina com sua compreensão da majestade divina. Deus não apenas fala, ele age. Após Jó se humilhar e reconhecer a soberania divina, Deus começa a restaurar sua vida. Mas antes disso, ele faz algo surpreendente. Instrui Jó a orar pelos seus amigos. Deus diz a Elifaz: A minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a verdade a meu respeito, como o meu servo Jó. Imagine o desafio que isso representou para Jó. Ele foi chamado a interceder por aqueles que o julgaram e o feriram em seus momentos mais difíceis. Essa atitude demonstra o poder do perdão e o coração transformado de Jó. A restauração de Jó está prestes a ser completa. Mas o que Deus faz em seguida é mais grandioso do que qualquer um poderia imaginar. Ele não apenas devolve o que Jó perdeu, ele multiplica suas bênçãos. O que isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus e suas promessas? A resposta de Deus a Jó culmina em algo extraordinário: a completa restauração de sua vida. Este ato final não apenas demonstra a justiça de Deus, mas também revela sua graça e bondade infinitas. Jó, que suportou tanta dor e sofrimento, agora testemunha a abundância da restauração divina. Depois que Jó ora pelos seus amigos, algo incrível acontece. Deus restaura sua sorte, mas não apenas devolve o que ele perdeu. Ele multiplica suas posses. A Bíblia diz: E o Senhor tornou a trazer a prosperidade de Jó, depois que este orou por seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuíra. Aqui está uma lição importante. A obediência e a disposição de Jó para interceder por aqueles que o feriram abriram o caminho para a restauração divina. Jó recebeu em dobro tudo o que tinha perdido: seu gado, suas riquezas e até mesmo sua família. Deus abençoa Jó com novos filhos, e a Bíblia destaca que suas filhas eram as mais belas de toda a terra. Este detalhe é significativo porque, em uma cultura onde os filhos homens eram frequentemente priorizados, Deus faz questão de mencionar a beleza e o valor das filhas de Jó, mostrando que cada bênção é única e preciosa aos olhos do Senhor. Jó viveu ainda 140 anos após sua restauração, vendo seus filhos, netos e bisnetos crescerem. Ele morreu velho e satisfeito com a vida, mas seu legado continuou através do testemunho que atravessou gerações. O testemunho de Jó nos ensina lições profundas sobre fé, perseverança e a soberania divina. Deus está no controle absoluto. Mesmo nos momentos mais sombrios, Ele está presente e agindo, mesmo que não possamos entender seus propósitos imediatamente. A integridade é recompensada.
Jó foi testado ao extremo, mas permaneceu fiel. Sua fidelidade foi honrada com uma restauração que superou tudo o que ele havia perdido. O sofrimento tem um propósito. Embora Jó nunca tenha entendido completamente por que sofreu, sua história impactou milhões, mostrando que o sofrimento pode ser um meio de revelar a glória de Deus. O perdão é poderoso. A decisão de Jó de orar por seus amigos abriu o caminho para sua própria cura e restauração. Um testemunho que faz chorar. A jornada de Jó é tão emocional e intensa porque reflete a realidade de muitas vidas. Quem nunca enfrentou perdas, injustiças ou momentos em que Deus parecia distante? Mas assim como Deus estava com Jó, Ele está conosco. Sua promessa é clara: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Imagine se você estivesse no lugar de Jó. Como reagiria? A história de Jó nos desafia a confiar em Deus de maneira inabalável, mesmo quando tudo parece perdido. Esse testemunho encontrado na Bíblia não é apenas sobre Jó, é sobre o Deus que ele serviu, um Deus fiel, amoroso e justo. Se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe este vídeo para que outros possam ser abençoados também. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e deixar seu comentário. Qual parte da história de Jó mais impactou você? Assim como Jó foi restaurado, Deus também deseja restaurar sua vida. Ele está com você em cada luta, em cada lágrima. Confie nele, pois como Jó descobriu, o final sempre é melhor do que podemos imaginar. Esse testemunho vai além de palavras. Ele é um convite à esperança. Não importa o tamanho do seu sofrimento, Deus pode transformá-lo em algo maior do que você sonhou.